Ou pela imagem, porque houve muita gente que disse que ela parecia um homem. E então? E o que é que isso interessa? O que é que isso interessa? Que parece um homem? O que é que interessa? Estamos a falar de um desporto que é para dar e levar porrada. Sim, ainda por cima. Sim, sim. Normal, uma pessoa se calhar começa a ficar a parecer mais homem depois de levar 5 murros nas trombas, não é? Aliás, há muitas mulheres neste mundo que estão a praticar este desporto sem quererem. Sem querer, não sim, é? sim, 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 sim. E todas elas a competir com alguém do sexo oposto. Exatamente. Certo? Sim, em casa todos os dias. Em casa todos os dias. Portanto, então este não choca. Então, Susana, o que é que vamos fazer hoje? O que é que vamos falar sobre hoje? Oh, sobre hoje? Uau! Vamos falar sobre hoje. Ou menos. Vamos falar sobre hoje. Mais não ou é? menos. Se sair... Isto se sair no dia 24, vamos falar sobre amanhã, não é? Sim. Se sair no dia 25, vamos falar sobre hoje. Sim, sim. Mas não vamos falar do 25 de Abril, não é para falar do 25 de Abril, é para falar de uma questão também de liberdade. Sim, o que é que, na verdade, queremos falar sobre o que é que gerou o fenómeno do 25 de Abril, não é? Porque é que as pessoas fizeram 25 de Abril? Bem, porque estávamos em ditadura e havia pessoas que se calhar não estavam aí muito... Não estavam a gostar. Não. Mas também quem é que gosta de uma ditadura, não é? Muita gente, Sofia, hoje em dia há cada vez mais pessoas que gostariam, até camadas jovens, que acham que se calhar isto com uma ditadura é que conseguirias endireitar melhor as coisas. Aquele antigamente que eles não conhecem é que se calhar é que era. Adoro quando as pessoas mais novas dizem, então, mas antigamente é que era melhor. Era? Era. Conta-me lá. Exato. Conta-me lá, naquela altura em que um homem podia matar a mulher só por ela lhe ter sido infiel e ele não ia preso por causa disso. E ela nem sequer podia se divorciar porque não tinha, ou não podia viajar, ou não podia votar. Não podia ter a sua conta, uma conta bancária, o contrato de trabalho, o marido podia chegar lá e dizer que ela, a partir do dia seguinte já não trabalhava lá e pronto, e não trabalhava porque ele decidia. Porque ele decidia, sim. Basicamente as mulheres eram propriedade dos homens com quem casavam. Portanto, nós hoje queremos falar também uma certa questão de género, não é? Queremos falar de transgéneros. Transgéneros. Nós somos duas mulheres que se identificam como mulheres, portanto não vamos falar da nossa experiência pessoal porque... Não temos como. Não temos como... Acabamos por falar, se vamos falar de género, acabamos por entrar no género feminino, não é? Certo, mas eu acho que a experiência traumática que pode acontecer a um transgénero é diferente da nossa, ou seja, nós enquanto mulheres temos que lutar pelos nossos direitos desde sempre, não é? Estamos sempre aqui na corda bamba de temos direitos, não temos direitos, o que é que uma mulher pode ser ou o que é que pode fazer. Neste momento os transgéneros estão a ser colocados de parte. Estão a ser, quer dizer, nunca foram colocados como parte integrante, ainda estão a tentar lutar por um lugar. Sim, mas nos últimos anos, especialmente Portugal, apesar de, pelo menos eu gosto de incluir essa categoria, porque Portugal foi praticamente catalogado como o país dos gays. Onde, foi catalogado? Onde todos era um amigo... Era um país amigo dos gays, onde eles poderiam viajar e podiam fazer turismo e até viver cá, nesse sentido. E eu gosto sempre de incluir o transgénero dentro dos gays, porque a partir de um transgénero, não são todos os casos, mas a maior parte dos casos pode gostar do mesmo género. Verdade, mas aqui eu acho que nós temos de fazer aqui uma certa distinção. Para quem não sabe o que são pessoas transgénero, poderá haver pessoas que nunca perceberam ou confundam. Há muitas pessoas que confundem. Há de facto pessoas que podem confundir transgénero até com travestis, que não é a mesma coisa, é verdade, não é? O transgénero é uma pessoa que nasce com determinado sexo, mas que não se identifica com o género que esse sexo, com o sexo com que nasceu. Físico e biológico, sim. Pode nascer biologicamente como homem, mas não se identificar com o papel que o homem tem na sociedade, identificar-se mais com o papel feminino. E
como nós falámos, não é algo que me seja pessoal, porque eu sempre me identifiquei como mulher, não me identifiquei exatamente com o papel de mulher que me queriam impor, quer dizer, que me queriam impor, a mim sempre deram alguma certa liberdade, que eu nasci já após o 25 de Abril, mas aquele papel de que a mulher tem de ser, se define por ser mãe, por ser cuidadora, sempre me fez muita confusão. Sempre foi um papelinho que eu achei que poderia ser muito mais do que isso. Limitado, não é? Achei um papel limitado. Eu não consigo imaginar o que é tu nasceres num determinado corpo e não te reconheceres naquele corpo. É isso. Eu acho que deve ser horrível e deve ser de um sufoco constante, porque começa logo em casa, não é? Sim. Os papéis que te dão. Lá está o papel que te dão. Sim. Porque tu podes perceber logo de tenra idade, e se calhar aí vamos discordar um bocadinho. Não sei, sim. Mas eu acho que quem nasce com essa tendência facilmente e rapidamente vai perceber que este corpo, eu estou num corpo que não deveria ser este. Sim, isso imagino que deve ter uma dor imensa, sim. Portanto, a partir do momento em que tu começas a transmitir isso aos teus pais, que supostamente são as pessoas mais diretas com quem tu lidas, não é? E à partida confias, se os pais não recebem bem essa notícia, como é que será? Sim. Não é? E depois há aquele caminho todo, chegando à adolescência, que eu acho que deve ser arrasador, sim. Aí então deve ser horrível. Eu própria recordo-me na adolescência pensar, nunca me senti, não me lembro, nunca me senti rapaz, mas recordo-me de questionar se não seria melhor ser rapaz. Era mais fácil? Algumas coisas seriam mais fáceis? Seria mais fácil, receberia outra atenção, do meu pai especialmente, porque ele achava que, sendo homem, e se eu fosse rapaz, a educação dele poderia... A educação e a atenção da parte dele seria mais focada. Ele fazia essa distinção? Fazia. E, portanto, a partir do momento em que eu começo a receber menos atenção do meu pai, só porque não sou rapaz, já me coloca a hipótese de, ok, então e se eu fosse rapaz? E se eu me transformar em rapaz? E se eu for mais Maria Rapaz? Se eu fizer coisas de rapaz, será que o meu pai vai gostar mais de mim? Vai querer estar mais comigo, em convívio comigo? E tu fizeste isso? Eu era muito Maria Rapaz. Eu cheguei-me a vestir como se vestia um rapaz. Só não cortei cabelo curto porque a minha mãe não me deixava. Ok. Eu cortei cabelo curto e o meu pai ficou muito chateado. Sim. Lá está. Porque se assume que a rapariga é uma questão de género, de imagem, que eu acho que desde sempre existiu, apesar de, quer dizer, não sei. Existiu, sim. As feministas, como ato de revolta, chegaram a cortar o cabelo curto e era um sinal de que eram feministas. Porque isso também incomodou, e homens também com cabelo comprido também sempre incomodaram muita gente, não é? Os punks. Sim, e não só. O meu pai tinha essa discussão com o pai dele, que o meu pai houve uma altura que acho que ele teve o cabelo mais ou menos até depois da orelha, e o pai dele já o chateava muito com isso, em que já era cabelo comprido, aquilo já não era inadmissível, porque os homens têm de usar cabelo curto, não podem usar cabelo comprido. Mas estás a ver o que é antes. Década então, o meu pai nasceu 70, em 56, portanto imagina, talvez início dos anos 70 ou 60, 70. Pois, cá em Portugal ainda não estavam os hippies ao rubro. Noutros lados, mas aqui... e cá ainda era complicado, porque aqui vem mais tardio. Todos nós temos esse papel que nos é imposto pela sociedade em que nós crescemos, e nós crescemos numa sociedade muito marcada pelos valores judaico-cristãos que definem que a mulher tem de ser subserviente ao homem, que tem sempre ali uma posição muito mais de retaguarda e posição de cuidadora, posição de mãe, e o homem sim tem de ter aquele papel, tem de ser o ganha-pão, tem de ser, acaba por também ele próprio ter de arcar com o conseguir ter uma casa e ele trabalhar para fornecer à família, que eu acho que é um peso bastante grande. Sim. É muito mais fácil quando as coisas são partilhadas, e às vezes mesmo os homens não se sentem confortáveis nesse papel. E não é muito fácil
tu conseguires fugir, então quando és adolescente acabas por te revoltar. Eu revoltei-me imenso nessa altura com este papel que queriam que eu de facto aceitasse. Não que se falasse em minha casa. Os meus pais e meu pai sempre me disse: tu tens de ter o teu trabalho, tens de ter o teu dinheiro, tens de ter a tua conta. Talvez com o que ele tinha visto anteriormente, tinha passado, com o que ele tinha passado, com o que ele tinha visto também dele passar. Pois. Então sempre me incutiram a necessidade de ser independente, de ser uma mulher independente, mas nem todas as pessoas. Não, a minha realidade foi outra. O meu pai, eu lembro-me de ser 14, 15 anos e ter discussões com ele, porque foi na altura em que os talibã começaram a ganhar força também, e isso saía muito nas notícias. Espera, então, conta-me lá. Como assim? Ele achava que as ideologias dos talibã eram as corretas para uma mulher. Ah, era? E eu ficava tipo, só podes estar a brincar. Como assim? Elas não poderem falar em público, só poderem andar acompanhadas com um homem? Ele achava aquilo tudo certo. Porquê? Porquê? Pois não sei, nunca cheguei a perceber, porque depois entrava aquele discurso: tu não sabes nada, não tens idade para ter opinião. Exato. O gaslighting, não é? Sim. Exato, Sim. exato. E portanto eu nunca cheguei a perceber quais eram os verdadeiros motivos para ele acreditar naquelas ideologias, mas que ele concordava e tentava colocar em prática, sim. Tentava colocar em prática? Tentava colocar em prática, porque eu não tinha autonomia para nada. Eu quis ter um trabalho de férias, de verão, para poder ter algum dinheiro para mim e poder comprar as minhas coisas sem ter que dar uma despesa extra aos meus pais. Poderia haver, sei lá, um CD. E para eles não opinarem no que tu ias comprar também? Também, mas era mais para conseguir comprar, porque me era negado, porque achavam que era supérfluo. Portanto, e eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de livros. Sim. Eu usava os cartões da biblioteca da minha mãe, da minha irmã, para alugar livros para mim. Ok. Mas não podias ter o teu? Também tinha, mas não era suficiente, porque eu só podia ter 3. Ok. Eu só podia levar 3 para casa e eu levava 9 cada vez que lá ia. Mas eras assim um bocado lambona assim com os livros, ias com o braço cheio para casa, tu não tinhas tempo para ler aquilo tudo. Tinha. Quando voltavam estavam todos livros. Aqui uma semana lias aquilo tudo. Não, eu tinha um mês para devolver. Ok. Podias ir lá por fases, mas querias não podia, levar... porque eu também não podia sair muitas vezes de casa. Ah! Eu não tinha propriamente liberdade para sair de casa. Tinha que ser muito bem justificado. Tinha hora para voltar para casa. Portanto... Sim, não, mas isso eu também consigo compreender nesse aspecto o meu pai também eu consigo perceber também no sítio que nós vivíamos. Mas eu vivia numa aldeia, não acontecia nada. Tirando daqueles episódios as perseguições. Exato. Portanto, eu percebo o medo deles, porque há pelo menos do meu pai era assim. Agora o teu já não sei. Eu não sei se era medo, se era... Pois não sei, ainda hoje estou a perceber que raio de proteção era aquela, mas eu fui criada numa bolha e lá está. Então como eu estava a dizer, esse part-time do verão, quando eu já tinha idade, que aquilo até era impulsionado pela IPJ. Não é APJ, ok? É IPJ, Instituto Português da Juventude. E porque a minha amiga já estava a fazer isso, estava a fazer voluntariado num lar de idosos e num jardim de infância, e eu achei aquilo incrível e também queria fazer, e foi-me negado, porque o que é que eu ia fazer para a rua? O que é que eu ia, sei lá, vou ganhar experiência? Sim. Não é? No mundo laboral normal, já tinha 15 anos, portanto... Qual era o problema? Sim. Só te iria ajudar a construir novas valências e conhecer outras pessoas, ver outras realidades. Claro. Eu era muito sensível a isso tudo, mas sentia que me faltava experiência. Sentia que só sabia na teoria daquilo que eu estudava e daquilo que eu idealizava que fosse o mundo. Eu queria conhecer o mundo real. E eu não conhecia o mundo real, só conhecia o mundo da escola e pouco mais. E foi-me negado. Foi um não redondo e eu nunca tive um trabalho de verão. O meu primeiro trabalho foi quando eu já tinha 18 anos e fui para uma livraria normal trabalhar. Foi a minha primeira experiência oficial, por assim dizer. Porque lá está, fui sempre muito protegida e de que o papel da mulher era estar em casa. Aliás, pelo meu pai eu não teria curso superior. Para quê? Gastar dinheiro. Sim. Para que gastar dinheiro num curso superior? Porquê desperdiçar dinheiro no curso superior para uma mulher?
Basicamente. Isso é fascinante, essa tipo de mentalidade, não é? E como é que ainda existia assim? Sim, não estávamos propriamente no século passado. Estávamos no século passado, sim. Estávamos no milénio passado, mas seria de esperar que já seria uma mente mais aberta. As minhas amigas já estavam, de alguma maneira ou de outra, elas já tinham, ou tinham uma mesada. Eu nunca tive uma mesada. Tipo, eu não tinha autonomia para perceber como é que seria viver sozinha ou viver em sociedade. Eu tive essa experiência muito tarde. E é uma forma de controle, não é? Ou não dares à outra pessoa uma, digamos que liberdade monetária, tu estás aqui de certo modo sempre muito controlada. A minha mãe não tinha conta bancária, era a conta conjunta com o meu pai. Está. Então, o teu pai curtiu do tempo deve ter odiado o 25 de Abril, não? Pois, ele já era nascido, e bem nascido. Ele não fazia comentários nunca disso? falámos sobre não isso. Não falavam de política em casa? Não, de todo. Ok. De todo. Mas quem éramos nós para estarmos a opinar sobre política? Não. A minha casa, nós tínhamos de nos calar quando o Álvaro Cunhal aparecia, que meu pai adorava ouvir o Álvaro Cunhal a falar. Quem me dera. Então era assim. Pelo menos era uma perspectiva. Não. Era uma perspectiva, de facto. Cala-se que o Álvaro vai falar. Era assim um bocado, eu lembro-me disso. Não, mas eu tenho a sensação que ele simpatizava com o Salazar. Naturalmente, então com essas opiniões, não, olha, fogo. Simpatizava com o Salazar e com os novos influencers masculinos agora que andam para aí fazer os... Eu nem vou dizer o nome deles, que não vale a pena. Felizmente, pois não sei se ele continua... Com essas ideias? Não, porque eu já não convivo muito com ele, mas... Vai-se lá saber porquê. Mas enfim, também estamos geograficamente distantes, não é? Sim, mas essas opiniões também não ajudam. Não, mas eu sentia sempre que era castrada. Tanto é que não fugi de casa, mas foi quase. Com 19 anos. Portanto, senti-me sempre reprimida, a verdade é essa. E, portanto, eu senti um bocadinho na pele o que é ser reprimida, apesar de... O que é negarem a tua existência ou a tua individualidade. Sim. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é tentarem anularem a minha existência, que foi... Na prática foi isso que eu senti. Não sei se foi esse o objetivo. Se calhar o objetivo era só proteger-me. Eu acho que o que tu contaste, acho que não é só proteger. Eu sentia parte da proteção do meu pai, bastante, mas havia um ensinamento do pá, tu tens de ser uma vida, pessoa... Não é? Mas é engraçado, aquilo era muito... Porque eu recordo-me que mal eu fiz 18 anos, foi ele que tomou a iniciativa de eu tirar a carta, por exemplo. Estranho. Será que ele... houve ali uma epifania quando tu fizeste... Ou então não, ou então achou que era útil. Ou era só para tu não o chateares com boleias para algum lado? Eu nem sequer podia sair, boleias para onde? Pois, por isso é estranho, essa atitude não é muito... Não, eu acho que era só útil, para o caso da minha mãe precisar e eu já ter ali... Porque a minha mãe tinha a carta, mas não podia conduzir. Não podia conduzir? Não, ele não deixava. Espera, ele não deixava a tua mãe conduzir o carro? Não, dizia que ela não tinha habilitações mentais para... Habilitação, uau! Que era uma pessoa muito nervosa Sim. E que então era um perigo na estrada, portanto ela não podia conduzir. Que isso era aquela coisa que também nós ouvíamos muito sempre que acabávamos de tirar a carta, é mais uma mulher ao volante, perigo constante. Ainda há pouco tempo, olha, até achei estranho ele querer que eu, uma vez que tinha tido esse comportamento com a minha mãe, até achei que ele iria fazer o mesmo comigo, mas não, pelo contrário. Podia ser algo que lhe desse jeito de teres a carta para poderes levar a tua mãe para alguma coisa. Eu acho que foi a pensar no futuro, tipo, ela vai ficar aqui, depois vai precisar de cuidar de mim, vai precisar de conduzir e levar-me ao hospital. Eu vou precisar de cuidado e ela vai ter de me levar. Acho que foi por aí. Provavelmente era por ser útil. Não era porque me estava a dar qualquer coisa, uma vantagem qualquer. Era uma vantagem para ele, não para mim. Então nós com isto estamos a tentar fazer a ligação com o transgénero. Eu acho que me faz mais sentido a palavra transgénero do que transexual. Porque assim, vamos aqui começar por partes. Nós vivemos, já falámos do tipo de sociedade em que nós vivemos, em que há estes papéis definidos, mas nós de facto nascemos, a não ser que haja algum erro genético, tu nasceres com os dois sexos, mas a maior parte das pessoas nasce com o sexo já pré-definido à nascença. E esse sexo a biologia faz a divisão entre o homem e mulher, como o homem tem o cromossoma XY e a mulher tem o cromossoma XX.
Certo, mas mesmo assim pode haver erros de cromossoma que te dão... Pois não sei, eu nem sei muito bem como é que isso poderá acontecer na prática, mas o que é certo é que eu acredito que o sentimento de estás no corpo errado é real, não é uma mania, não é uma moda, como andam para aí a dizer. Está certo, eu estou contigo nisso, mas tu, de facto, quando tu nasces, o teu sexo é uma coisa que tu não consegues mudar os teus cromossomas. Tu consegues fazer alterações ao teu corpo, alterações hormonais, mas a parte de cromossomas tu não mudas. Agora, esta definição de sexo feminino e masculino é a mais correta de todas? Não, foi a que se convencionou, porque tu poderias... Porque é conhecida, não é? Porque a biologia tem de dividir as coisas em categorias. Tu sabes o que é que define um mamífero, o que é que define uma ave, tu tens de categorizar os animais. Mas mesmo assim, há animais que nós temos dificuldade em categorizar. Tu tens o ornitorrinco, que é tanto mamífero como é também uma ave, porque põe ovos. Não existe mais mamífero nenhum que ponha ovos. Estas categorias são dadas por nós humanos, que temos esta ciência que é a biologia, e temos a taxonomia que dá o nome e categoriza os animais que vivem aqui. Agora... Mas se até eles próprios têm dúvidas, até eles próprios chegam à conclusão que nada é preto e nada é branco e pode haver variantes. Pode haver, mas eu encontrei... Porquê que eu dentro do que não aceitam isso nas pessoas? Tu disseste uma coisa interessante, tu tens ideia de que tu acreditas que a pessoa pode já nascer com esta predisposição para não estar confortável com aquele sexo. Eu acho que sim. Já começam a aparecer estudos e investigações que tentam perceber isso. Já começam eu encontrei um estudo que analisou diferentes transgéneros. Já não sei qual era o tamanho da amostra. Isto é um daqueles estudos que tu tens de começar a replicar em vários sítios e com amostras maiores para conseguir tirar as boas conclusões, mas já conseguem encontrar mesmo a nível genético determinados marcadores que se encontram em pessoas transgênero que tu não encontras em pessoas que estão confortáveis com o sexo com que nasceram. Portanto, isso é prova, não é? Poderá já haver aqui uma prova que nós teremos então de replicar e conseguindo tu replicar isto, eu acho que seria um avanço espetacular para tu provares que afinal, isto não é uma mania, isto não é acordou um dia, eu hoje quero ser outra coisa. Não, aquela pessoa de facto geneticamente já está programada para ter aquele corpo de homem, mas tem o cérebro acabou por se desenvolver mais para o feminino, porque existem diferenças entre os cérebros masculino e feminino, não é? Sim, não venham dizer que somos iguais, porque não somos. Aliás, mas lá mais à frente, aquele livro que está ali, que eu não sei se vai surgir, mas depois vamos arranjar maneira, fala sobre isso, que de facto, efetivamente, os nossos cérebros não são iguais. A própria fisionomia, o tamanho e os próprios campos, uns desenvolvem-se mais do que outros, no feminino e no masculino, portanto é natural que a lógica que utilizamos não é a mesma entre os dois sexos. E há pessoas e neste estudo uma das coisas que eles defendiam era que eles ainda não sabem muito bem o que é que poderá causar isto, mas durante a gestação há certas doenças ou certas condições, não estou a dizer que isto é uma doença, mas por exemplo eu conheço um caso de um miúdo que é colega do meu filho, que durante a gestação ela deve ter ali num determinado período, ou ela esteve num sítio com mais poluição, e o que é que aconteceu? O miúdo tem imensos problemas de dentes, não consegue fazer como é que se chama? O dente não tem proteção nenhuma. O miúdo está sempre estão sempre a fazer tratamentos novos porque ele não consegue fazer. Olha, agora falta-me um nome. Sim, eu estou a perceber o que é que queres dizer, mas também está a falhar a mim. não consegue ter isso. Foi algo que aconteceu durante a gravidez e eles estão a tentar fazer uma ligação que talvez durante a gestação até poderá acontecer algo a ver com o stress, ou algo a ver com poluição, ou determinada coisa que poderá fazer alguma alteração na formação. Há estudos que dizem que a partir do dia
zero, em que o embrião está a ser formado, Sim. as emoções da mãe, seja emoções, seja sentimentos, seja medos, seja condições físicas em que ela está a ser, em que ela está a viver, vão ter influência. Não, sim, mas isso eu acho que já é mais que... já é mais que provado, sim. Até que ponto isso possa... Não sei até que ponto isso pode mexer seria no género. interessante. Mas seria um estudo interessante de investigarem isso. Ou seja, o que é que... Também há aquela teoria que eu acho engraçada, que eu já vi, não sei se foi no X ou se foi noutro sítio qualquer, que eu li, foi: no meu tempo não haviam transgéneros, no meu tempo não havia dúvidas sobre a sexualidade de cada pessoa, ninguém tinha dúvidas de quem era. Sempre houve. Sempre houve. Se tu fores estudar, se tu fores ler a história... Sim. Vamos falar sobre o Oscar Wilde? Por exemplo. O Oscar Wilde tinha dúvidas, eu estou-te a perguntar genuinamente. Ele era super gay, para começar. E havia quem dizia que ele era bi. Portanto, Bem, mas isso é uma questão de orientação sexual. Até que ponto, e ele também se vestia de mulher, portanto, em que ponto é que ele estava? Mas pode ser até mais longe, bolas até com os egípcios, tu não havia já... Pois já não. Sim, podemos ir mais de trás. Sempre houve várias civilizações que falavam de um terceiro sexo. Não conseguiam definir nem no masculino nem no feminino. Nós aqui, a minha distinção aqui é será que nós vamos falar de sexo ou vamos falar de género? Porque se nós agarrarmos nesta definição de biologia, o sexo é uma coisa que é definida quando tu nasces. Depois, a parte do género com que tu te identificas é algo que tu é algo que tu queres também construir socialmente, não é? Tu queres te apresentar de uma determinada maneira com a qual tu te identificas mais. Apesar dos teus genes não... assim, à primeira vista do XX e do XY, definiu-te de uma determinada maneira, mas não és obrigado a ficar agarrado àquilo. Sim, nós não somos só isso, eu acho. Nós verdade. Somos muito mais. Estamos a resumir o ser humano à biologia. Mas hoje em dia querem muito... às vezes nós também estamos a falar nisto porque até agora nos Estados Unidos está a haver muito mais conversa do transgênero. Conversa e ação. E este pessoal, Trump e companhia, eles também vão agarrar a ciência quando lhes dá jeito. E vão buscar estas definições de sexo, de cromossomas, também quando lhes dá jeito. Quando não lhes dá jeito, eles abandonam isso e inventam as coisas todas que eles querem. A minha questão é porquê? Porquê é que eles estão a pegar nesta comunidade, que nem é assim tão grande quanto isso? Essa é outra, sim. Não é? Porque diabo é que eles estão a implicar com eles? Porque, o que é que lhes faz muita confusão? É um transgénero não saber para que casa de banho é que vai trocar de roupa no balneário? Ou quando vai à casa de banho? Qual é que é o problema real deles? Porque é que aquelas pessoas... Porque é que o homem que nasceu homem tem que morrer homem e... Se entretanto já houve uma transição. Sim, o que é que interessa? Se aquela pessoa já fez a transição, finalmente está-se a sentir ela própria, que eu acho que é o objetivo da nossa existência, é nós irmos de encontro ao nosso eu e percebermos quem é que nós somos. Conseguir ter uma vida feliz com o teu corpo e com a tua mente. Estar em pleno, porque já é tão difícil sem essa confusão. Sem esse problema, sem essa questão, não é? Sem teres de estar a pensar, será que eu estou no corpo certo? Exato. Não é? Já é difícil. Já é difícil não ter que pensar nisso. Quanto mais ainda termos que estar a provar que aquela pessoa existe e é válida, tão válida quanto um homem e uma mulher, vamos chamar-lhe... Eu não lhe queria chamar real, porque para mim todas as pessoas são reais. Convencional. O problema deles é que para mim são todos humanos, ponto. Eu quero lá saber. Pois, mas os transgêneros para eles não entram dentro daquela caixinha que eles têm definido como o papel do homem e o papel da mulher. Que só para eles está tudo fechado e tu não podes ser daí. Por isso é que os incomoda. Mas hoje em dia, qual é que é o papel do homem e qual é o papel da mulher? A mulher pode ser tudo o que o homem é. Qual é que é a diferença? Aliás, até pode ser mais, porque o homem não consegue conceber e a mulher consegue. Até é um ser mais completo do que o homem, se vamos por aí. Bem, mas também há mulheres que não conseguem conceber.
Como é que estas pessoas... Biologicamente é sempre possível, se não tiver ali nenhum problema de saúde. Pois, mas é que a minha questão às vezes com estas pessoas é, eles definem muitas vezes a mulher como aquele ser que pode ter filhos. Mas há mulheres que não podem ter filhos, o que é que tu vais fazer com essas? Vais excluí-las, é? Também são mulheres. Olha, se calhar vão chegar aí. Ou é que não sei. E também... Tu queres ver que eu vou ser excluída da cidade também? E há homens que não podem ter filhos. Há homens estéreis, vejam lá. Sim, também que é que vão fazer com esses? Vão excluí-los. Não são úteis. É porque eles também não estão... Ai, agora sou eu. Eles também não estão dentro daquele padrão que eles definem, que a mulher tem de ter X filhos e tem de ser feliz e ter filhos. Sim, exato, porque a função da mulher é ter filhos. Já falámos sobre isso aqui, não já? É esse, eu acho que o problema dessas pessoas são verem algo que lhes foge ali da norma e não conseguirem ver o outro também como ser humano, como pessoa completa, com sentimentos, com desejos, mas com é vontades. isso que me choca, porque acima de tudo, de qualquer coisa, em primeiro lugar nós somos seres humanos. Sim. Ponto. E só depois é que vem o género. Sim. Só depois é que vem o género, só depois é que vem a profissão, só depois é que vem... E a profissão acho que vai ainda mais lá para o fundo. Sim, lembrei-me agora da profissão porque também é uma coisa muito Sim. socialmente que define. importante. Tu, quando estás numa aplicação de dates, se tu vais ao Bumble ou vais ao... Pedem profissão. A primeira coisa que te perguntam é o que é que tu fazes da vida para ganhar dinheiro. É para aí a segunda ou terceira pergunta. Okay. Alguns não querem nem saber, apesar de tu poderes listar os hobbies... É mais importante a profissão do que os hobbies. Sim, muito mais. Quando para mim não. Uma profissão nunca define uma pessoa. As pessoas que acham que uma profissão vai definir essa pessoa, para mim já estão excluídas. Sim. Aquela conversa não vai desenvolver comigo, de certeza absoluta. Quantas são as pessoas que fazem aquilo que gostam e que se sentem realizadas naquilo que fazem profissionalmente? Não são assim tantas. Não. Imagino que nos call centers deve haver muito poucas pessoas por amor de que Deus, estejam contentes por lá trabalhar. Quem é que acorda de manhã e sonha, quem me dera sonhar trabalhar num call center? Ou numa fábrica, que eu estou a tentar numa linha de montagem. Que sonho! Agora veio uma caixa, agora segui ver logo outra caixa a seguir para eu arrumar, é tão bom. A menos que tenha OCD, se calhar. Sim. Pode há ser um lugar útil para toda a gente. Mas não pode, e da mesma forma que não se pode definir uma pessoa por aquilo, faz muita confusão, porque diabo é que porque nós temos de pôr toda a gente em caixinhas. Não são pessoas, porque é a sensação que eles estão a passar, é que os trans não são pessoas, é isso. De facto é isso, tu depois também vais ver a quantidade sim, tu vais ver a quantidade de trans que acabam por entrar em depressão, acabam por ser excluídos da sociedade, não conseguir emprego, não conseguir serem afastados pela própria família. Vamos falar sobre aquela notícia? Sim, sim, conta lá essa, foi agora... Esta semana acho que já estão assim a mover petições e coisas do género. O teatro, agora esqueci-me. Um teatro em Lisboa, já com muitos anos de existência, resolveu despedir ao final de 3 dias uma pessoa transgénero porque o diretor daquele teatro achou por bem que não queria uma pessoa com voz de homem vestida de mulher dentro dos vestiários e dos camarins a preparar, porque ela era assistente de imagem. Ok. Portanto, ela preparava, tratava da roupa, e dava assistência aos atores. Portanto, ela vestia e despia atores e arranjava as roupas se fossem necessárias. Portanto, ela estava em contacto direto com os atores nos bastidores. Num teatro onde nós partimos do princípio que se calhar as pessoas estivessem um bocadinho mais sensibilizadas e abertas inclusivamente a pessoa que saiu, que tinha esse papel, teve o cuidado de dizer que a pessoa que ela conhecia, que a ia substituir, que era trans. Portanto, ela deixou essa ressalva, se é que era necessário, mas ela mesmo assim quis ter esse cuidado e ninguém se opôs. No dia em que a rapariga, rapaz, não sei como é que ela se define, porque eu não a conheço, mas no dia em que começou a trabalhar lá, aliás, no primeiro dia não houve problema nenhum. O problema foi quando o diretor, que não vai lá diariamente, ouviu uma voz masculina. Ok. E quando entrou dentro do camarim não correspondia.
e pelos vistos tinha uma figura grande, era uma pessoa alta e forte, e não sei, sentiu-se intimidado. Pelo discurso dele na entrevista, pareceu-me que ele sentiu-se intimidado. O pior disto tudo foi ele ter dito que iria despedir exatamente por esse motivo. Não foi porque ela foi incompetente, não foi porque ela foi mal educada, não foi porque ela assediou alguém, foi porque aquela pessoa simplesmente a imagem não correspondia ao género. Para aquele diretor era um homem vestido de mulher. Mas mais ninguém estava incomodado, os próprios atores, ninguém estava. Nada, pelo contrário. Epá, e tu tens infelizmente inúmeros alguns casos... sentiram-se ofendidos, alguns pensaram até despedir-se porque não estavam a colaborar com aquele pensamento e com aquele mindset. E que não se sentiram mal pelo facto de ela ter estado lá. Mas eu tenho a ideia que também a taxa de desemprego com transgêneros também há de certeza de ser maior, porque mais dificilmente são aceitos em qualquer sítio para trabalhar, porque ainda há muito preconceito. Na entrevista a pessoa falava sobre isso, que no currículo estava tudo bem, porque ela tem um nome feminino. Sim, mas quando chega lá... Mas quando chega presencialmente ficam confusos. Ela percebe que não está a ser bem recebida, basicamente. Sim, apesar disso não afetar de todo a prestação que irá ter. Podiam pelo menos dar a oportunidade para perceber se é competente, não é? Uma coisa é não ser competente naquilo que estás a fazer, outra coisa é só porque não vais de encontro ao normal. Sim, é mesmo isso, tu não vais de encontro a uma norma. Infelizmente isso é uma situação que tu vês a ser replicada em muitos casos. Tu também encontras muitos casos de trans que acabam por ir também no mundo da prostituição. Aí já são aceitos. Não vejo ninguém a queixar-se. Mas será que são mesmo? Não serão também mais maltratados? Não estarão mais sujeitos a... Era uma realidade que eu gostava de conhecer, sim, por acaso. Não estarão mais sujeitos também a violência sexual? Houve uma curta há pouco tempo que era um conjunto de 3 curtas, que era As Mulheres do Meu País, e há uma curta lá com o Ivo Canelas, que chegou a passar no cinema. Com o Ivo Canelas... Caroço de abacate, qualquer coisa assim. Exatamente. Eu conheço a realizadora. E que foi uma das histórias. A história com o Ivo Canelas era com uma trans. O realizador é trans. E abordava a parte da prostituição, porque ela era uma prostituta. Sim. E a própria atriz, que ela também é trans. Não faz só de trans, ela também é trans. Sim. Eu gostaria aqui de falar também, agora estamos a falar de cinema. Eu sou muito fã do Star Trek. Eu sou muito fã. Vais-me introduzir no mundo de Star Trek, que eu sou Star Wars. Sei porque ainda não vi Star Trek. Pois eu acho que são produtos muito diferentes. O Star Trek é mais em série, sempre começou mais em série e depois é que foram aparecendo os filmes. Mas sempre esteve muito à frente do seu tempo nos temas em que abordava. A primeira série do Star Trek é aquela. Começou em que década? 60. Começou na década de 60 com o William Shatner, com o Nimoy. E eles já abordavam temas que para a altura também já eram muito à frente. Aliás, o primeiro beijo interracial aconteceu no Star Trek e aquilo foi tipo estrondoso. Mais para a frente, quando chegou... Incrível. Não sabia que tinha começado no Star Trek. Tens de ver, é assim, o dos anos 60 às vezes é um bocadinho complicado de ver porque aquilo, então os efeitos são péssimos. É tudo em esferovite. E cartões, há um em que o extraterrestre é um cão com um corno cá em cima. Aquilo é um bocado ridículo. Mas depois a série que vem a seguir, não, entretanto deve ter havido ali uma pelo meio. Não vou aqui entrar nos pormenores das séries todas do Star Trek, que eu também não as vi todas porque são tantas. Pois, eu tenho a ideia de ser muitas. Eu recordo na infância, eu acho que um dos meus tios era fã e via qualquer coisa, via coisas... Devia ver o Next Generation, que é o do Next Generation, que é o com o Patrick Stewart. Talvez. E é muito bom. Eles abordam inúmeros temas filosóficos sobre
porque eles vão explorando a galáxia e vão encontrando diferentes civilizações. Civilizações essas que podem ser completamente diferentes da nossa, como por exemplo uma civilização em que matriarcal, em que as mulheres é que acabam por ser não são ficção. O sexo dominante. E tem um episódio que eu até escrevi aqui que é para não me esquecer, que é na temporada 5 deste Next Generation. Eu escrevi o episódio 17, que se chama The Outcast, e eu acho que vocês só procurarem este episódio conseguem vê-lo. E aquilo é uma sociedade em que as pessoas não têm género, não há género. Isso era incrível. Pois era incrível, deixar só de que ter importância isso. Pois, mas isso é utópico. A cena gira é que eles conseguem e viram as coisas ao contrário. Então é nesta sociedade não há género. Chegam lá o pessoal na nave da Enterprise, chegam lá e havia uma personagem que era o Riker, que ele comia tudo o que mexia. Não interessa. Ele não até ligava. Nesses universos existem desses. Tudo. Ele não ligava se é verde, se é azul, se tem 3 olhos, se não tem, se já definiu o sexo, não quer saber. Existe, tem buracos, bora lá. Ela era muito assim. E ele envolve-se com uma pessoa dessa civilização que se está a começar a identificar como mulher. Só que isso é crime. Isso é crime e eles acabam por ser apanhados. Exatamente, são apanhados e a pessoa é julgada e ele acaba por ir também ao julgamento e dizer, mas a culpa é minha, eu é que me fiz a ela. E ela diz, não, eu sou assim, eu também quis. E eles então no final acabam por meter esta pessoa mandam-na para a reconversão, porque eles já tinham imenso sucesso em reconverter pessoas outra vez para não terem qualquer tipo de género. Mas se eles tinham já esse sistema montado é porque havia mais casos, não é? Ou seja, havia sempre uma tendência para escolher um género, senão não se tinham dado esse trabalho, não é? Há sempre aqueles que não se definem na norma, e a norma era tu não escolheres um género. Engraçado. Era tu não ter género. E a partir do momento em que alguém quer escolher um género, é tratado como o outcast, por isso é que lá está o nome de outcast, e enviado para centros de reabilitação em que eles têm taxas de sucesso bastante boas a voltar. Com choques elétricos, provavelmente, como se fazia antigamente. Não é assim tão antigo esses choques elétricos. Ainda se faz essa... Ainda. Isso não é não, ilegal? Ainda se faz. Alguém, faz. Advogados que estejam a ver isto. Isto não é ilegal? Não faz. O meu avô teve sempre muitos problemas mentais por muitas depressões que nunca foram tratadas, e já mais velho ele chegou a receber terapia de choques para os medicamentos poderem fazer efeito. Portanto, sim. Estou arrepiada, a sério. Estou arrepiada, porque eu achei que isso já estava... Não. Acontece. Era carta fora do baralho há muito tempo. Não é. Mas sim, ainda acontece. Agora, em terapias de reconversão, não sei. Mas eu recomendo imenso. Por isso é que eu recomendo o Star Trek. Tens muita coisa ali para ver. Fiquei curiosa. Aliás, até há outros episódios também muito interessantes em que eles discutem. Existe uma personagem que é uma máquina, que é um androide, e depois discutem se ele pode ter direitos, se ele pode ser autónomo, ou se pode representar ele próprio, ou se pode ficar sempre... Onde é que nós já vimos isso? Subjugado a alguém. Portanto, sim, eu recomendo imenso. Eu acho as pessoas fazem muitas vezes a ligação do Star Trek e o Star Wars, é completamente diferente. A única coisa que tem em comum é o Star, não é? É porque os temas abordados, tu tens uma das personagens principais deste Next Generation, é uma empata. Ela é a função dela, ela sente as emoções das outras pessoas, e ela está sempre ao pé do capitão da nave para ele também conseguir interpretar melhor. Às vezes acho que sou empata. Não, e ela sente, e como eles estão a explorar a galáxia, estão a explorar o universo, como às vezes pode haver alguma diferença da comunicação, se tiveres alguém que sente as emoções. Sim, trazes mais humanidade. Correto. Não é? Portanto, vejam Star Trek. Quero. Já fiquei cliente. Pronto. Tens muita coisa para ver, é difícil.
Precisava de outra vida, não é? É possível. Eu, aliás, já precisava de uma vida para a minha lista de livros, outra vida para a minha lista de filmes. Sim. E outra para as séries também. Também tenho uma série de séries na lista. E já percebi que nesta vida não vai dar, a menos que eu me despeça. E mesmo assim... Pois... Tem que ir jogar no Totoloto. Tem que ir meter, quando acabarmos de gravar, tem que ir pôr o Totoloto. Vamos jogar no Euromilhões e ver o que é que sai. Sim, porque isso é falta de tempo. Eu tenho esse stress constante. O querer fazer muita coisa, não ter tempo para fazer, depois não conseguir... por exemplo, eu quero fazer muita coisa. Eu quero saber tocar guitarra, eu quero saber costurar, eu quero cozinhar imensas coisas. Pronto, pode não ser as mesmas coisas, mas quero fazer muita coisa, quero ver muita coisa. E eu vivo constantemente assoberbada com o facto de achar que a vida é demasiado curta e que eu perco demasiado tempo a trabalhar. E é. Efetivamente é. Nós andamos cá há muito pouco tempo. É. Comparado com alguns animais, por exemplo, uma tartaruga. Mas a tartaruga não tem estes objetivos de vida. A tartaruga só quer existir. É um desperdício, não é? É isso. Por acaso também acho. Porque elas só estão ali. Existir. Sim. Não, nem predadoras são. E tendo em conta que eu não acredito numa vida após a morte, isto ainda me atormenta mais. Vamos ter episódio então, futuramente. Portanto, eu acho que o tempo esgota-se. Tempo esgota-se. Sim, eu tenho em casa um meme naquelas caixinhas luminosas que tu podes construir com as letras. Sim. Tenho no topo do armário, lá no meio da casa, exatamente para conseguir cruzar-me com ela constantemente, para todo lado que eu vou, porque está no centro. E o que é que diz? Every moment counts. Mas isso também é estressante, não? Não, é um remember. Sabes que os budistas têm uma espécie, não sei, possivelmente fazem-no em meditação também, mas eles estão constantemente a ser relembrados. Acho que por regra recordam-se 5 vezes por dia que vão morrer. Sim, mas eles acreditam na vida após a morte. Acreditam. Poças, então, mas isso... Mas mesmo assim, eles acham que têm uma missão para... Ou seja... Em cada fase. Exatamente, é como se tivéssemos uma evolução constante. E se voltamos é porque ainda não aprendemos tudo o que tínhamos para aprender. E, portanto, eles são fãs de não desperdiçar tempo com coisas supérfluas. Percebo, então, mas... o relembrar que vamos morrer é que nada é importante. Não é? Tudo é relativo. Sim, então os bens materiais, sim, então faz sentido, sim. E depois, para vivermos um momento. Se tu fores relembrado de que a vida tem um limite, não é? Então, mas tu vens se podes voltar noutra vida... Mas se tu tens um propósito nesta vida e não a cumprires porque estás distraído com outras coisas, ou estás distraído com emoções que não interessam, ou com raiva, ou com... estás a desperdiçar tempo. Sim. Portanto, eles relembram-se, eu acho que tenho a ideia que são 5 vezes ao dia. Não sei se é meditação ou se é mesmo um meme que eles devem ter lá calhado. Eu acredito que haja a frase escrita nas paredes. Por acaso nunca visitei, tenho que visitar o templo budista aqui de Lisboa. Exatamente só para relembrar isso. Eles falam alguma coisa em relação a género? Tem assim alguma coisa que tenhas... Eu acho que não é tema para eles sequer. Não é tema. Também não, por isso não é que eles também se vestem todos assim. da mesma maneira e rapam todos o cabelo, sejam mulheres ou homens. Para eles são todos iguais. Sim. Nós estamos só aqui a arranhar este tema, porque acho que é impossível tu falares disto em tão pouco tempo. Sim, porque tem tantos ses e tem tantos porquês e tem tanto... E é tão pouco falado ainda. Se calhar o problema é esse, é como é pouco falado. Achas que é pouco falado? Eu acho que ultimamente tem andado muito mais nas bocas do mundo. Mas quando falam é só para deitar abaixo, não é propriamente para perceber. Tu encontras alguém a tentar percebê-los... Eu só encontro a criticá-los. Eu acho que é muito falado e muito batalhado, às vezes, para nos distrair de outros tópicos, porque isto de facto não deveria ser um tema. A mim não me afeta quando se criam mecanismos ou leis que facilitem a vida das pessoas transgênero. A mim não me afeta, portanto... Não sou contra. Eu acho que as pessoas têm o mesmo direito que nós a existir e a ter uma vida plena e a ter os seus direitos fundamentais. Portanto, para mim isto não é tema. Mais ainda,
se nós tivéssemos, que eu tentei encontrar, mas não havia lá nenhum, um número, se conseguissem dizer o número de facto de transgénero que existem, tu ias ver, de certeza, que é um número tão pequeno, tão inconsequente, que não vale a pena nós termos tanta gente a chatear-se. Eu acho que os Estados Unidos têm o número e é para aí 5%, 7%. Tanto. É que eu andei a encontrar números, também não vi um número certo, e andava tudo muito à volta de 1%, 2%. Será que é só 2%? É que não sei. Não nós pesquisei. Andamos todos tão inflamados. Mas é só olhares para o teu círculo, não é? O teu círculo de vida de pessoas que tu conheces. Quantos é que tu conheces? Que é transgénero? Sim. Eu não conheço nenhum. Dentro do meu círculo, que eu saiba. Eu conheço, de te conhecer, não é propriamente do meu círculo de amigos, mas conheço 2 pessoas só. Não é que eu conheça muita gente, porque eu não sou propriamente a pessoa mais social deste mundo, não é? Mas mesmo assim conheço. Portanto, quando vem agora estas discussões que até têm andado mais a ser ultimamente, até por causa no desporto, transgénero no desporto, que eu acho que tem-se falado... É mais controverso, não é? É mais controverso, e eu acho que se mistura muita coisa. Ultimamente tem havido muita conversa por causa daquela pugilista, eu já não sei se ela é da Turquia, que ela nasceu como mulher, identifica-se como mulher, mas tem um nível de testosterona maior. Mas então, é só isso. Mas isso não faz disso homem. Qual é o escândalo? É que agora querem definir um determinado nível de testosterona para tu poderes competir. Então, mas como se nós não tivéssemos descontroles hormonais. Sim, e então, amigos, vocês decidam-se. Como é que o sexo é definido? Então, como vocês arranjem, já que é tão importante, arranjem então aquela definição. Então, o sexo é definido pelos cromossomas ou não é? Ou é pelo nível de testosterona? É que assim temos de andar a medir toda a gente. Ou pela imagem, porque houve muita gente que disse que ela parecia um homem. E então? E o que é que isso interessa? O que é que isso interessa? Que parece um homem? O que é que interessa? Estamos a falar de um desporto que é para dar e levar a porrada. Sim, ainda por cima. Sim. Normal, uma pessoa se calhar começa a parecer mais homem depois de levar 5 murros nas trombas, não é? Aliás, há muitas mulheres neste mundo que estão a praticar este desporto sem quererem. Sem quererem, não é? Sim. E todas elas a competir com alguém do sexo oposto. Exatamente. Certo? Sim, em casa todos os dias. Em casa todos os dias. Sim. Portanto, então este não choca? Agora choca porque este parece um homem, mas que raio de conversa é esta? Sim. Ou isto é mal perder, eu sei que vou perder porque se calhar aquela é uma melhor atleta do que eu. Pois, o mais engraçado é que eles alegam que é para proteger as mulheres. É essa cena que me incomoda. Eu não me lembro sequer de ter medo de um transgénero na minha vida. Eu nunca me senti intimidada na rua por um transgénero. Sabe porque estávamos a ter essa conversa? Sim. Não me lembro de ter medo de ir correr no paradão à noite e ficar com medo de um transgénero. É transgéneros e homossexuais, por acaso, são grupos aos quais eu... Pelo contrário. Eu cresci ao pé de muitos homossexuais. Nunca. Olha, até me arranjavam namorados. Até faziam dinheiro sempre, olha, vamos arranjar eu quando via um a aparecer com aquelas camisolas de riscas horizontais, percebi logo, pronto, aqueles. Os homossexuais são os melhores amigos das mulheres, toda a gente sabe disso. Já me estão a arranjar um. Depois juntavam-se todos no canto e empurravam-nos. Portanto, são grupos quando começam a dizer, gostava de um transexual na casa de banho, olha, nunca nenhum me fez nada. Nunca nenhum transexual me fez absolutamente nada. Agora, nada. Homens hetero, há muitos. De facto, já me senti incomodada com muitos e mesmo assim casei-me com um. E mesmo assim, só prova o quão corajosas nós somos. Ou prova que de facto não são todos iguais, claro. Sim, naturalmente. Mas isso não é sequer se põe. Sim. Essa é outra, não é? Sim, é que toda a gente tem que ser igual, toda a gente tem que pensar da mesma maneira e toda a gente. Não, somos todos diferentes, sendo todos iguais. Isso é o slogan do racismo dos anos 90. Sim, e da Benetton também, não era? Sim. A Benetton não tinha assim. Era qualquer coisa assim desse género. Mas era mais. Era o slogan do racismo. Do racismo, não sei. Deixem os trans em paz, se faz favor. Deixem-nos ser com ele o que eles querem, porque eles são seres humanos, acima de tudo. A Amnistia Internacional desta semana está a fazer muitos cartazes. Sim. A sensibilizar as pessoas para isso. E é a verdade absoluta. As pessoas trans, antes de ser trans, são pessoas.
É só isso que tem que respeitar. Mas há muito também a ideia do que eles decidiram a determinado momento querer mudar de género e se calhar vão mudar outra vez e agora eu um dia decido ser homem, decido ser mulher. Tu ouves muito este argumento. E como nós estivemos a falar já no início do episódio, se calhar nem este argumento é válido. Se calhar de facto um dia, e seria ótimo tu conseguires fazer uma ligação de facto à tua predisposição genética para isto. Seria, pelo menos tinhas provas. Também já se conseguiu provar que a tua orientação sexual não és tu que a escolhes, que é algo que já nasce contigo. Eu acredito que sim. Não, já está aprovado, por muito que as pessoas tentem negar, é algo que tu não consegues escolher. Não, é que por este andar, não tarda nada, os próximos na calha são os bissexuais. Os próximos na calha é qualquer coisa que saia fora da norma. Vão começar a implicar com os bissexuais porque não podem escolher, não podem gostar dos dois sexos, só podem gostar de um. Ou tu és homem e gostas de mulheres, ou és mulher e gostas de homens. Mas que fixação é esta com quem é que as pessoas gostam, com o que é que têm debaixo das cuecas? Que fixação. Como é que têm orgasmos? Como é que têm? Se têm, como é que são? Como é que é? Se é assim, se é assado, se já fizeram a transformação, se não fizeram, se mudaram, não sei. O que é que vos interessa? Força. Sabes que eu acho que estamos a chegar à conclusão que se calhar as pessoas só querem ser vistas e validadas. Estamos a voltar ao tema anterior. Assim, é só falta de... Assim, queres só ter a tua opinião validada assim. É só isso. Querem ter alguma importância. E acham que recalcando os outros vão ter mais importância dos que estão a ser recalcados. Ou apontando para os outros, se calhar também não olham tanto para nós. Sim, mas isso é o velho truque, não é? E não será esse truque que estão a usar para estar a chatear-se tanto com os transgênero? Olha para os transgênero enquanto eu estou a tirar direitos do outro lado. Pois o que me incomoda é isso. O que me incomoda é que eles tenham uma opinião que seja diferente da minha. Eu já estou habituada a que isso aconteça na minha vida. Também não ando aqui a competir para quem é que tem a melhor opinião ou o que é que está certo e o que é que está errado. O que me choca e o que me incomoda é retirarem direitos. Porque existem os direitos humanos. E não consigo conceber a ideia que no século XXI, com tanta coisa que nós devíamos estar preocupados, por exemplo, sei lá, guerra, inteligência artificial, doenças, coisas que fazem com que o ser humano não tenha qualidade de vida, porque diabo é que nós temos que estar focados no género daquela pessoa, ainda por cima para lhe retirar direitos. Quem são eles ou quem é alguém para se achar mais do que o outro? Fico triste com a humanidade, dá-me vontade de fugir para a montanha. Então, por isso é que nós temos de elaborar isso dos budistas, em que eles acreditam que nós temos diferentes vidas para nos ir melhorando. Então isso só acontece com um pequeno número de pessoas, porque eu não estou a ver a humanidade a melhorar assim, dessa maneira. Se nós de facto tivéssemos essas diferentes vidas para sermos melhores, mas melhores de que perspectiva? Mais completos e mais humanistas. Pois, mas não é o que nós vemos. Na realidade, tu não vês as pessoas a ficarem mais humanistas, tu vês as pessoas a ficarem mais egoístas, mais egocêntricas, só estão preocupadas com o eu e o agora e o obter cada vez mais, obter mais, seja bens materiais, seja mais poder. Sim. O capitalismo neste momento é a nova religião. Pronto. Eu acho que é essa a conclusão que nós estamos a chegar. Depois, do que é que vai ramificar daí? Está-se a ver que agora estamos à espera da contracorrente, não é? Da revolução. Eu quero fazer parte dessa contracorrente. Uma nova revolução. É como eu costumo dizer, eu não costumo ir para a rua com cartazes, nem eu não vais às manifestações? Não participo muito em manifestações. São muito poucas as que eu já participei. Ou porque não deu de jeito, ou porque não me apeteceu. Mas estamos a fazer um podcast, não é? De alguma maneira estamos a deixar a nossa marca e na tentativa de chegar a mais pessoas do que
eu estando a marcar presença com um cartaz Sim. no meio da multidão. Uhum. Quem que sou mais uma e se calhar ninguém vai olhar para o meu cartaz. Está bem, mas se forem muitos nessa manifestação já faz moça. Certo, mas no final da manifestação o que é que ok, as pessoas manifestaram-se e estão ali a existir. Mas há coisas que mudam. Nós já fomos a manifestações em que de facto E alterou realmente alguma coisa. Sim, nós somos, acho que foi a única manifestação que eu fui com o Sérgio já há uma série de anos, acho que foi na altura do Passos Coelho, em que ele há de se lembrar ao certo do que é que foi, mas o Passos Coelho tinha proposto, eu tenho ideia que tinha a ver com as contribuições dos trabalhadores que iriam passar foi no Terreiro do Paço. Terreiro do Paço. Opá, nós entramos ali em Picoas e fomos ter até à Assembleia. Então não deve ter sido a mesma, porque foi uma que acabou no Terreiro do Paço. Foi uma manifestação enorme. E enorme. Foi imensa gente. E era qualquer coisa assim dos trabalhadores, porque tu ias passar a retirar mais do teu ordenado. Tenho ideia que era isso. E foi imensa gente. E de facto, depois na segunda-feira eles vieram para trás com essa medida. Portanto, funciona. As manifestações funcionam. Acho que as petições funcionam melhor do que as manifestações. As petições? Sim. Eu tenho a ideia contrária, por acaso. Porque se tu tiveres um número de assinaturas suficiente, tu consegues levar aquilo à Assembleia. Mas eles podem ignorar. Mas é proposto e têm que ser ouvidos, não é? Pois, mas tu não estás lá a fazer barulho? Alguns vão na mesma. Sim. Há sempre. A Assembleia supostamente é um local público que tu podes participar. Mas quem é que vai? Assistir. Quantas pessoas é que vão? Pois não sei, nunca fui à Assembleia. Sinceramente não tenho grande vontade. Só ia insultar, provavelmente. Mas não sei. Eu não estou a invalidar as manifestações. Por amor de Deus, façam manifestações. Eu estou preocupada no sentido de qual é que vai ser a mais-valia que nós vamos retirar disso se não passar só de pessoas a gritarem pelos seus direitos. Eu acho que tem que haver formas mais práticas. O que é como ir votar? Por exemplo. Sim, já que temos essa liberdade e ainda não nos tiraram. E temos lá há tão pouco tempo, sim. Nos Estados Unidos já estão a retirar até esse direito. Que é pessoas imigrantes, é o quê? Estão a tirar a quem? E acho que os trans também estão incluídos. Claro, pois. Se isto se espalha, como é que é? Já pensaram nisso? Queres falar aí desse teu livro? Queres mostrar o livro? Sim, claro. Eu ainda não acabei, porque ele é extenso. E esse é dos vários livros que tens ali para ler? Era isso que eu ia dizer a seguir. E como eu estou a ler, uns 7 ou 8 ao mesmo tempo, portanto é difícil. E depois é assim, este além de ser técnico, é muita recolha de dados, é muito pesado em termos de informação no que toca a mulheres. Há aqui factos que me estão a deixar incomodada, custam-me engolir que sejam reais. Então, Mulheres Invisíveis. Basicamente, sim, Mulheres Invisíveis. A autora é Carolina Pérez, eu acho que ela é espanhola. Carolina Criado Pérez. Ela é escritora e jornalista. Vive atualmente em Londres, mas eu tenho a ideia que ela é espanhola. É capaz com esse nome? Espanhola mesmo, de Espanha. Mas basicamente ela fez um estudo e fez uma recolha de dados para perceber até que ponto a mulher é ignorada na sociedade. Seja em estudos sobre medicamentos, sim, ou sobre os, sei lá, como é que testam a eficácia de pensos higiênicos. Essa dos pensos higiênicos é gira, por só há pouco tempo é que eles começaram a testar os pensos higiênicos com sangue. Que era algo que eu achava que já faziam desde o início. Como é que estás a vender um produto para mulheres para agarrar sangue? E só agarra água. Que ainda por cima o sangue menstrual não é provavelmente só sangue, sim. Não, claro que não. Eu não tenho um livro, mas tenho uma sugestão de uma curta que está na Filmine, que é, como nós estivemos a falar de transgênero, que é O Teu Nome É. E é sobre a Gisberta, aquela transexual que foi assassinada, eu acho que foi em 2009, no Porto. Era uma transexual sem abrigo, que foi assassinada por uns miúdos. Que foi morta e tirada para dentro de um buraco. E é uma curta de 24 minutos do Paulo Patrício e é uma curta de animação. E
De animação. De animação. E aquilo é pesado. É pesado. Mas recomendo. Ainda bem que é animado. Não, é animado. Aquilo não é animado, aquilo é super. Aquilo é bastante duro, mas achei que era conveniente no tema que nós aqui temos e que prova o que estas pessoas se sentem de tal maneira marginalizadas e como são tratadas apenas como lixo pelo facto de serem diferentes. Mas exato. Basicamente esta semana nós queríamos sensibilizar as pessoas, já que é a Semana da Liberdade. Queríamos sensibilizar as pessoas para que não percamos a liberdade. Sejamos mulheres ou trans, que normalmente são aquelas que estão mais na moda baixo. Uhum. E são sempre as primeiras vítimas, não é? E se o 25 de Abril valeu a pena e custou algumas vidas e muito sofrimento a muita gente, que vale a pena continuar a lutar por isso e para que não mude, para que não haja regressão, porque é isso que eu estou a sentir que está a acontecer. Eu conheço uma pessoa que diz que o mal hoje em dia é o lobby gay. Como assim? Sim, é isso. Eu tento não desenvolver muito. Que nós estamos a ficar perdidos com o lobby gay e depois diz-me coisas como as pessoas não gostam, mas isto antes do 25 de Abril é que era. E eu, pois, olha, é que era para quem? Para ele. Só se for. Exato. Portanto, sim, eu acho que é importante nós continuarmos a falar disto, continuar a falar de... As pessoas às vezes vêm perguntar, mas o que é a liberdade? Às vezes a liberdade é só a liberdade de existir e poder ter os teus direitos básicos, poder ter acesso a cuidados de saúde, poder ter acesso à educação. A liberdade é ter o direito à escolha. Sim. Acima de tudo. Porque antes do 25 de Abril a mulher não tinha direito a escolha quase nenhuma. Não podia escolher nada. Sim. Estava sempre condicionada para quase tudo. Até para existir. Exato. Portanto, sim. E vale a pena continuar a lutar por isto. Sim. E jovens que nos estão a ouvir, que devem ser muito poucos, parem de oprimir as namoradas, faz favor. Sim. E eu acho que nós aqui temos de inserir outra coisa. Há muita gente depois diz têm de ensinar os vossos filhos a respeitar as mulheres, mas temos também de ensinar as nossas filhas a exigirem esse respeito, não é? Porque se a impor limites. Estes miúdos, se eles só encontrassem miúdas que só pusessem a eles, se calhar não andavam a falar assim de gal, não é? Se não houvesse miúdas que os aturassem. Pois, com certeza. Não, a questão é o que é que as mães andam a dizer a esses rapazes para terem essa mentalidade. Porque essa malta, eu já poderia ter uma filha dessa idade ou um filho dessa idade. Portanto, as pessoas da minha idade, o que é que dizem aos filhos para eles voltarem a acreditar que o antigamente é que era o correto? Ou seja, que o tempo dos avós deles é que era o mais acertado e... mas esses miúdos se calhar também já não estão a ouvir com muita atenção o que é que a mãe ou o pai dizem, se calhar eles baseiam-se muito mais no que é que o meio de amigos diz. Pois, mas eles vão beber isso aonde? Que informação é que eles estão a receber? De onde? Qual é a fonte? Hoje em dia tu tens um mundo tão globalizado em que um gajo como o Andrew Tate consegue transmitir a mensagem dele ao mundo inteiro. Será que a culpa é dele? A culpa é de vários como ele, a culpa não é só dele. É o nome mais fácil de dizer, mas a culpa não é dele. É como há bocado nós estávamos a falar com o Sérgio e ele dizer, mas isso sempre houve. Exato. Sempre houve. E de facto, se calhar foi mais calados e agora sentem-se mais à vontade para dizer as barbaridades que eles querem dizer. As redes sociais estão a impulsionar isso, não é? Sim. Não nasceu agora. Se calhar temos que começar a ter mais atenção ao que é que as nossas crianças andam a ver na internet, não é? Também. Também. Não sei. Fica a dica. Pronto. Para quem tem crianças. Com esta dica acho que já podemos começar aqui a despedir-nos. Sim, é melhor. Tu já quase não tens. Já quase não tenho. Eu estou poupadinha. Nós andamos aqui a preparar também um plano de temas. Sim. O tema... Nós temos que nos organizar, não é? Mas já temos. Talvez o próximo já temos aqui alinhavado. Se calhar já não será um tema tanto de
género e de direitos, e já vamos aqui talvez entrar. Vamos afunilar. Vamos para outro tema. Queres revelar ou fica ainda no ar? Não sei. Não, fiquem, olha, vejam o próximo episódio. Exato. Ouçam o próximo episódio. Vejam ou ouçam. Sim. Ainda não sabemos se vai ser presencial ou não. Epá, se calhar não, mas eu provavelmente não. Nós temos de decidir. Se nós queremos fazer presencial, não podemos fazer todas as semanas, porque não ainda todas as semanas têm feriado. É difícil. Sim, é difícil. Eu quero deixar a menção. Vocês não nos mandem só mensagens pessoais. Vocês que vêm e ouvem o nosso podcast, vocês comentem, partilhem. Façam like. E isto não é aquela cena que os podcasters e os youtubers estão sempre a dizer, é de facto uma forma que vocês podem ajudar a espalhar e a dizer à plataforma que este conteúdo é relevante. É o comentarem, o partilharem e o fazer like e seguirem-nos nas redes, porque é a única maneira das plataformas perceberem que as pessoas querem este tipo de conteúdo. Sim, e que nós estamos a fazer alguma coisa de útil. Se é que estamos, queremos acreditar que sim. É só procurarem Entre Batons Podcast. Nós estamos no Instagram, estamos no Blue Sky. Vão para o Blue Sky. Porquê que ninguém vai para o Blue Sky? Eu estou sozinha no Blue Sky. As pessoas já estão cansadas das redes sociais. Mas no Twitter aquilo continua a bombar, não percebo. Twitter não, X. No X, estamos também no YouTube, estamos no Spotify, não estamos ainda no Apple Podcast porque ele não quer nada connosco. A plataforma, nós fazemos login e ele está ali em loop, não acontece. Podemos pedir dicas, não é? Sim, vocês sabem resolver isto. Podemos pedir ajuda, é que não estamos a conseguir fazer o login, ele fica em loop. Não sei se já aconteceu com alguém, mas fica aqui o pedido de ajuda. Desesperado. já estamos Não, nisto. eu já estou já estou a cagar para o Apple Podcast, está no Spotify. Sim, exato. Mas era interessante estarmos na Apple, só para chegarmos aos clientes Apple. Não sejam clientes Apple. É uma solução, sim. É isso. Vamos excluir da mesma forma que estão a excluir os trans. Não somos desse clube. Então deixem-nos entrar, olha, não tenho mais, é o que eu tenho a dizer só. Sim, ficamos por aqui. É isso. Então vá, até para a semana. Cut.